Fala galera, eu já assisti a Gladiador 2 da cabine de imprensa, saí basicamente do cinema aqui, ó, mais ou menos uns 40 minutos atrás. Já gravei crítica completa sem spoilers, que inclusive já está liberada aqui no canal. E galera, esse vídeo aqui teremos spoilers porque irei falar, cara, sobre os 4 principais spoilers que temos aqui em Gladiador 2, tá? Ou seja, aviso dado, bora lá galera. O primeiro grande spoiler, tá, é a motivação desse filme aqui, realmente, da sua história ser uma continuação dos eventos do primeiro Gladiador que a gente viu. E eu gostei muito de como que o Ridley Scott acha o princípio para acontecer essa história aqui, tá? No final do primeiro filme, no momento onde o Maximus, já morto, é levado ali pelos seus companheiros gladiadores ali, né, e por alguns soldados, saindo ali da parte da arena do Coliseu, né, para a parte lá de dentro do Coliseu. Como que esse primeiro filme termina essa cena pra gente, tá? Com a Lucila e com o Lucius caminhando atrás. Nesse momento que a gente tem agora no segundo filme, a gente volta tendo um flashback exatamente daquele momento lá, inclusive com a fala final do Maximus, perguntando para a Lucila se o Lucius estava bem. É remontada aquela cena do Maximus sendo levado para fora, ali da arena. E nesse momento a Lucila pega a mão do Lucius e sai correndo com ele. É outro ator que está fazendo o Lucius nesse momento, né? Não é o mesmo ator que interpretou o Lucius criança no filme de 20 e poucos anos atrás. E o que ela fala pro Lucius, tá? Ela leva ele até alguns soldados ali que estão já prontos, cara, com cavalos ali, um cavalo à espera já do Lucius, dizendo que, por ele ser criança, tá? Ele ali no momento tem 12 anos, e por agora o imperador de Roma ter, né, morrido, que era o Cômodos, todos iriam querer o poder, ou seja, todos iriam atrás do Lucius para matar ele, porque ele é o herdeiro do trono, ele é o príncipe de Roma. Então, a única solução que a Lucila encontrou naquele momento foi tirar o Lucius de Roma, tá? Então, a partir disso, o Lucius é levado, e depois, o que acontece, tá? Na trajetória desse personagem no filme, assim. Esses soldados acabam morrendo, ele acaba sendo encontrado lá por uma outra civilização, e essa outra civilização cria ele como alguém que estava simplesmente perdido no deserto. Até que os eventos vão seguindo, né, em consequência no filme, para a gente ter esse grande reencontro depois do personagem que agora é conhecido como Hanno, até sim ele voltar a ser o Lucius, tá? Então, esse que é o princípio do filme, tá? A continuação inteira dos eventos do primeiro filme, eles começam a partir desse momento aqui, tá? Exatamente daquele momento onde o Maximus está sendo retirado da arena, é a continuidade de uma cena que a gente não vê, e que agora está contada dessa forma, certo? O segundo grande spoiler desse filme, tá? É sobre, talvez assim, quem é o grande vilão. Porque, obviamente, o primeiro grande vilão que a gente teve, né, conhecido nessa história toda do Gladiador, é o personagem do Joaquin Phoenix, que é o Cômodos, que assassinou seu pai e ocasionou tudo o que ocasionou para o Maximus, tá? Aqui nesse segundo filme, o grande vilão é o personagem do Denzel Washington, tá? Que é o nosso querido Macrinus. E qual é a sua motivação? Ele foi um personagem que conheceu o Marcus Aurelius, tá? Ele foi ali um servo, foi um escravo do Marcus Aurelius. E em um momento do filme, ele inclusive fala para Lucila, tá? O primeiro encontro que tem do Macrinus com a Lucila é sobre algumas coisas que ele aprendeu com o pai dela, né? Com o imperador Marcus Aurelius. À medida que os eventos vão acontecendo, surge qual é o grande, né, objetivo desse personagem ali, porque ele se mostra extremamente influente, tá? A gente vê ele tendo ótimas conexões e sabendo muito bem usar, né, o seu dom da fala ali como estratégia para ir entrando nos meandros dos poderes de Roma. Por quê? Nossos imperadores ali, que é interpretado, tá? O Caracalla pelo Fred Hechinger e o imperador Geta pelo Joseph Quinn, eles são imperadores ali que são irmãos e eles são imperadores, digamos, cara, bem espalhafatosos, assim, para dizer o mínimo, tá? Eles não têm uma experiência para realmente comandar Roma. E Roma, nesse momento, ela não é aquela Roma dos sonhos imaginada pelo Marcus Aurelius, que depois também foi, digamos, trazida essa mensagem novamente pelo Maximus no final do primeiro filme. Ela ficou apenas como uma ideia, ela não é essa ideia, ela é algo completamente diferente. E eles têm uma sede toda pelo poder que eles obrigam o personagem do Pedro Pascal, que é o general Acácios, o principal general de Roma naquele momento,
a continuar conquistando territórios. Que é realmente o momento onde o filme começa, tá? Eles chegando lá para conquistar um continente lá africano, para aumentar ainda mais essa escala toda que existe, né, desses territórios todos dominados por Roma. E eles querem que o Acassus continue com isso, tá? Que vá para a Índia, vá para a Pérsia e não sei o quê, e o Acassus ele já não quer mais, ele não vê sentido naquilo ali. Só que esses dois jovens imperadores, simplesmente, eles são espalhafatosos, para tentar dizer uma palavra assim. Eles não têm nenhum tipo de preocupação com o povo, muito menos com esse ideal que existia do Marcos Aurélio de realmente ser essa tal Roma dos sonhos ali. E o Macrinus, por ser extremamente influente, ele vai se aproximando cada vez mais, usando também não só essa estratégia em relação a o que ele tem de conhecimento já dos senadores de Roma, e o filme vai mostrando como é que vai colocando essas peças para acontecerem. Tem um personagem, tá, que é o senador Gracchus, que ele aparece novamente nesse filme, inclusive ele morre nesse filme, tá? Ele é um dos personagens ali que acaba morrendo no final do filme, que eu já cheguei lá. E o Macrinus, ele vai também se aproximando junto com os gladiadores, né, obviamente com o Rano, que ainda não é o Lucius, ele continua sendo, nesse momento do filme, o Rano. Ele vai chegando mais próximo dos dois imperadores ali, porque os imperadores eles querem essa parte dos jogos, né, do Coliseu, como simplesmente colocar para o povo o que o povo quer através da violência, e através da violência ter o controle das massas ali. É isso que os imperadores querem, tá? E cada vez mais controle de outras massas e tudo mais. É isso que eles querem, tá? Eles não se preocupam com o povo. O povo já tem um princípio sempre ali colocado, tá, no filme, que pode acontecer uma revolta. E essa revolta ela vai num crescente até o momento que ela realmente acontece no final do filme. Contra não só os imperadores, mas contra quem está no poder, seja quem lá for dentro ali do Império Romano. E o Macrinus, ele consegue sim se aproximar dos imperadores, e ele é o responsável por entrar literalmente na cabeça dos dois jovens imperadores ali. E ele assassina o imperador Geta, que é o Joseph Quinn, e depois ele assassina também o imperador Caracalla, que é o personagem do Fred Hechinger. E qual é essa grande motivação, cara, que ele depois coloca ali para Lucila? Ele, na verdade, ele queria algo chamado vingança. Vingança contra todo o Império Romano que o fez sofrer. Ou seja, ele foi um escravo. Tudo aquilo que ele falou antes ali sobre o Marcus Aurelius, inclusive para a própria Lucila, não era daquela forma lá, né? E ele, nesse momento, e só em Roma isso pode acontecer, ele queria ser um escravo que simplesmente tinha um império nesse momento. E a sua grande movimentação de peças era para chegar no topo de todo esse poder, ser o novo imperador de Roma ali, sobre, inclusive, assim, digamos, não é liberdade, mas a chancela do povo, tá? Porque como o povo estava ficando contra os dois imperadores, o que o Macrinus queria fazer? Queria entregar de bandeja a cabeça do imperador restante, que é o imperador ali, né, o Caracalla, para o povo, porque o povo simplesmente tinha ainda dentro dele a sua esperança daquela Roma dos sonhos que o Marcus Aurélio tanto queria, tanto representada também ali pelo Maximus, e ainda presente na figura da Lucila. E o que o Macrinus fala para o Caracalla que tem que acontecer? A morte, a execução da Lucila dentro da arena do Coliseu perante o povo, e o povo não quer isso. A partir do momento que isso também acontece, o povo se revolta e revolta fortemente contra os soldados pretorianos e principalmente contra quem está no comando do Império. E ali o Macrinus consegue realmente ter o poder de todo o Império. Mas aí a gente vai para o terceiro grande spoiler que a gente tem no filme, tá? Que é sobre, cara, o Rano, que na verdade ele é sim o Lucius. Ele é o filho lá da Lucila, que tem completa ciência de quem realmente ele é. Nada aconteceu nele para ter algum lapso de... Não, ele sabe exatamente quem ele é, tá? Só que ele renegou tudo isso por ter sido, cara, abandonado pela sua mãe. Isso é algo que aparece no filme, só que tem uma coisa, tá, que eu falo na crítica sem spoilers, que é a agilidade desse filme em lidar com as relações, desenvolvimentos
e também como que o drama acontece no filme, inclusive como até as próprias sequências de ação acontecem no filme. É tudo extremamente ágil, ou seja, o que o personagem nesse momento está sentindo, o que ele está indo contra, logo após um evento já é o suficiente para tornar esse personagem já com uma ideia nova, tá? Uma nova perspectiva acontecendo ali. O que o Rano, no momento que ele é transformado ali como um sobrevivente de guerra, um prisioneiro de guerra, até se tornar um gladiador, ele quer? Para começar, tá? O Rano, no começo do filme, quando o Império Romano está querendo lá pegar essa nova civilização e tomar conta dela, o Império Romano está sendo comandado naquele momento pelo general Acacius, que é o personagem ali do Pedro Pascal, tá? O personagem Pedro Pascal, tá? O Acacius, ele acaba ordenando a morte de uma personagem que é muito importante, que é a Arishat, tá? Ela é muito importante, assim, ela tem uma breve participação no filme, que é esse princípio, tá? Por que ela é tão importante assim? Porque ela é muito da força motivadora para o personagem do Paul Mescal, tá? Que é realmente ali o nosso querido Lucius. Os dois são casados, tá? O Lucius e a Arishat, eles são casados. No momento que acontece ali a morte da Arishat, tá? Literalmente, comandado pela execução do Acacius, que manda jogarem, né, flechas nela lá, a partir dali, cara, tem um sentimento muito de vingança que o Rano quer contra o Acacius. Essa parte da trama, ela tá muito parecida com a trama que a gente viu lá, que a gente conhecia no primeiro Gladiador, tá? Do que o Maximus queria fazer contra o Commodus por causa do que tinha acontecido, não só com ele, principalmente contra a sua família, né? E dentro daquilo ali a gente pode colocar também o que aconteceu em relação ao Marcos Aurelius, mas principalmente em relação à família do Maximus. A partir do momento que, né, o Rano é levado lá para Roma, nos arredores de Roma, na verdade, ele é descoberto pelo personagem do Macrinus. O Macrinus vê nele ali como esse grande potencial gladiador. A partir disso, o Rano ele vai se tornando essa figura tão forte que lembra muito uma outra figura que aconteceu em Roma anos, né, atrás, bons anos atrás, chamado Maximus. Como é que a Lucila reconhece o Rano dentro da arena do Coliseu, que aquele ali poderia ser realmente o Lucius? O Maximus do primeiro filme, ele sempre tinha, antes da batalha, de se abaixar, pegar um punhado de terra, sentir um pouco daquela terra nas suas mãos aqui e esfregar. A primeira vez que entra ali na arena do Coliseu, tá? O Rano simplesmente se abaixa, coloca, crava ali a sua espada, pega esse punhado de terra também ajoelhado no chão e passa. Essa imagem está até no pôster do filme, né? Ele passa aqui, e nesse momento a Lucila percebe que algo que aquele homem está fazendo tem algo com um outro homem que ela conheceu e conheceu muito bem. E por que eu coloco isso muito bem? Existia uma dúvida no primeiro filme, tá? Sobre realmente assim, se o Lucius era ou não filho do Maximus. Nesse filme é uma informação assim, ó, que é mencionada, batida, repetida. O Lucius é filho do Maximus. Então tudo aquilo que a gente tem até de fala final, tá? Do Maximus para Lucila, um pouquinho antes de ele morrer lá no final do primeiro filme, sobre se o Lucius está bem, aquilo lá ganha uma força e uma importância gigantesca aqui nos eventos todos que acontecem em Gladiador 2, tá? Porque o Lucius, ele carrega a força do Maximus e junto todo o ideal do Maximus, que obviamente tá junto com tudo que o Marcus Aurelius sonhava para Roma, sonhava para a população de Roma, do que Roma realmente poderia ser. Então, a partir dali, cara, o Rano, ele começa a se tornar algo muito forte perante, inclusive, o próprio povo, tá? De não obedecer às ordens, né, do imperador sobre o matar ou não matar. Isso tudo vai acontecendo assim. O Paul Mescal, cara, ele tá muito bem nesse filme, não só na sequência de ação, só que também para trazer essa força que existe ali pro personagem ali, tá? Porque é um personagem que sabe muito bem o que é dele de, digamos, de direito e sabe muito bem também colocar toda essa dor que ele traz desde o momento onde ele foi simplesmente tirado de Roma ali pela sua própria mãe ainda quando criança, tá? É óbvio que essa questão, tá, sobre a motivação do filme, que é o meu primeiro spoiler aqui, se realmente acontece ali
do agrado de todos, tá? Tu pegar aquela situação que parecia tão bem já montada no final do filme, cara, é praticamente o final do filme. Depois só tem mais uma cena do Djimon Hounsou, como eu mencionei. E tu dá essa mudada para que tu tenha um princípio de história para esse personagem aqui, para mim funcionou muito, tá? Pode não funcionar para todos, por isso que inclusive eu coloco de título na crítica sem spoilers, cara, com certeza vai dividir opiniões, porque esse é um ponto também importante, assim, principalmente, cara, para quem gostou muito do primeiro filme, tá? Esse é só uma linha que eu queria colocar aqui, quase uma gaveta que eu queria colocar nesse momento. O Han, ele vai crescendo, obviamente, ali, né, na sua popularidade para o povo e também da sua importância dentro da arena. A gente tem, cara, batalhas épicas, ele tem aquela famosa batalha que é, inclusive, assim, uma reencenação de uma batalha que aconteceu, que tem, cara, água toda no Coliseu, tem tubarão no Coliseu, tem os barcos ali, sabe? Tu vai tendo várias sequências ali que vão acontecendo. Até o momento onde, né, a Lucila vai ao encontro do Rano ainda, fala que sabe muito bem que ele é o Lucius, ele renega sua mãe naquele momento, e ele continua querendo, sim, matar o nosso querido Acacius. E ele quase mata o Acacius nessa cena toda que existe, cara, dessa reencenação da batalha, que tem os barcos, que tem a água dentro lá dentro do Coliseu. E isso chama atenção também, assim, né, sobre o que existe a mais, inclusive para o próprio Acacius. E até o momento onde o Acacius e a Lucila conversam, como eles são casados, tá? Eles conversam ali e a Lucila, inclusive, pede que o Acacius ajude ela, porque senão algo pode acontecer simplesmente com o nosso querido Lucius já nesse momento, já assumido. O quarto grande spoiler, galera, é uma coisa assim, ó, sobre o que está acontecendo em Roma, tá? Que leva também aos eventos finais desse filme. O Acacius, ele já não aguenta mais fazer o que ele faz e colocar as vidas dos outros em perigo, e principalmente assim, o sofrimento que ele causa para essas outras civilizações que, a mando dos dois imperadores, ele está comandando ali, né, as legiões de Roma para conquistar elas. E ele já não aguenta mais ver o sofrimento de pais e mães ali, vendo os filhos, né, falecidos e tudo mais. Isso está muito bem representado nesse início do filme, na primeira grande batalha que tem no filme lá. E ele conversa junto com a Lucila, e daí tem também a influência que a Lucila tem. Como ela é a única remanescente do Marcus Aurelius, né? Então ela é a única remanescente dessa ideia toda que existia do Marcus Aurelius. Ou seja, ela tem um grande respeito do povo, e ela tem ali um respeito muito grande também de alguns senadores, tá? E está sendo montada uma grande conspiração, porque como o Acacius, ele é esse grande general, ele tem ali, cara, todo um batalhão, que é mais ou menos 5.000 homens, que ele tem ali, que confiam nele, ou seja, que iriam sim lutar por ele. E o Acacius, como ele não crê mais nesses imperadores ali, como eu falei, cara, são imperadores bem espalhafatosos, digamos assim, tá? Eles não são realmente grandes comandantes, tá? Não são de jeito nenhum. O Acacius, junto com a Lucila, estão realmente montando algo para que aconteça ali um ataque em Roma, né, durante os jogos que estão acontecendo, e eles estão planejando que esse ataque aconteça no último dia dos jogos, para que se prenda os dois imperadores ali e que se tome, sim, novamente o poder de Roma, muito, né, nas mãos ali da Lucila, mas também dos imperadores, que daí a gente tem o Gracchus ali novamente colocado como esse grande senador ali, com essa figura toda ali representativa do que seria esse ideal, como a gente viu muito bem representado no primeiro filme, e nesse segundo aqui tem pílulas, digamos assim, tá? Tem pílulas. Tudo isso que está sendo planejado, tem algumas reuniões ali, inclusive, tá? Tem um ponto de virada, tá? Esse ponto de virada é o quê? Tem uma personagem lá, que é basicamente uma governanta, cara, que ela leva essas informações ali para um outro senador, tá? Que é, deixa eu pegar certinho aqui o nome dele, que agora vai me fugir aqui. Tem um outro senador lá, que é o Thrax, tá? O senador Thrax. O senador Thrax, ele tem uma grande influência em tudo que acontece em Roma, como se ele soubesse tudo que acontece em Roma e dá aval para tudo que acontece em Roma, basicamente isso, tá? E ele é extremamente maleável. O Macrinus, por ser muito inteligente, ele também faz ali algumas apostas com o nosso querido senador Thrax,
que consegue ir apostando cada vez mais, praticamente dobrando essas apostas, onde, inclusive, o Thrax perde a sua própria casa, né, que é um grande castelo, para o Macronus. Só que o que o Macronus fala que quer do Thrax além da sua casa? Que é a sua lealdade. A governanta, que ouviu tudo que estava sendo planejado pelo Acacius e pela Lucila, e inclusive a informação que o Lucius está vivo e que na verdade ele é o Rano, leva as informações todas para o senador Thrax, que é o senador, né, a pessoa mais influente que existe em Roma. No momento que o Macronus pede a lealdade, o Thrax conta tudo o que está acontecendo para o Macronus. O Macronus leva essas informações ali para os imperadores. É o momento onde ele ganha mais confiança dos imperadores também, que são altamente, cara, influenciáveis. São pessoas extremamente... Por isso que eu falei espalhafatosos, assim, eles não são comandantes, ou seja, eles têm extremas fraquezas ali. Extremas fraquezas na maneira como eles vão lidando com as situações. Os imperadores, eles prendem a Lucila e prendem lá o Acacius. O Acacius acaba sendo colocado ali para lutar contra os soldados pretorianos. Ele mata os pretorianos, tá? Porque isso tem acontecido numa execução pública. Só que o público, na verdade, que está presente no Coliseu, está a favor do Acacius, porque o Acacius é esse grande general, entendeu? Que pensa também no povo, né? Então, existe um carinho completamente diferente ali pelo Acacius. Depois que o Acacius, nessa arena, tá, mata ali os soldados pretorianos, quem é mandado para lutar contra o Acacius é o Lucius. E o Lucius quer a vingança do Acacius, pelo que aconteceu com a sua esposa. E nesse momento, essa luta, o Acacius para de lutar, fala tudo o que ele tem ali para falar para, né, o nosso Lucius, e o Lucius não obedece à ordem do imperador, não mata o Acacius, e simplesmente se ajoelha na frente dele ali. E nesse momento existe esse elo entre os dois ali, por causa desse ideal todo, né, maior de Roma. Então, basicamente o Lucius entende o que aconteceu em toda a invasão, que isso tudo não era algo colocado pelo Acacius, que isso era algo dos imperadores, tá? Como o filme é muito ágil, essas coisas elas acontecem, tá? Tu não vê esses tempos de assimilação realmente acontecerem em diálogos e coisas afins ali. É tudo muito mais ágil, tá? Nessa luta toda, o que os imperadores fizeram, tá? Eles encheram os soldados pretorianos em volta ali da arquibancada. Todos voltados para o público. Já aqueles soldados pretorianos que têm um arco e flecha, tá? Quando o Lucius decide não matar o Acacius, o imperador, o Gaeta, que é o Joseph Queen, ele manda os soldados pretorianos matarem lá o Acacius. Os soldados viram, pegam seus arcos e flechas, cara, e vai uma saraivada de flecha nas costas e no peito lá do Acacius, que é a morte do Acacius, tá? Isso tudo leva também a ter algo que é completamente conspirado e colocado ali pelo Macronus. O Macronus faz, né, o imperador Cacaré matar o seu irmão, matar o Gaeta. E ele convence o Carcarela que a Lucila ela também tem que ser executada dentro ali da arena, como se fosse uma vontade dos deuses, tá? Perante o público. Obviamente, ele tem aquele objetivo, como eu falei antes, tá? Ele quer que isso aconteça tudo para ele conseguir entregar de bandeja a cabeça do Carcarela para o povo e, nisso, ele ganhar essa chancela do povo, tá? Só que como é que ele convence, cara, né, o Carcarela? Se ele não fizer isso, a Lucila sempre vai ser um temor presente na vida dele. Ou seja, ela sempre vai ser essa possibilidade toda de ser essa mártir que possa existir, por ser filha do Marcus Aurélio e por ser a única que tem essa representação toda ali. Na luta final que acontece, tá, dentro da arena, acontece simplesmente a morte ali da Lucila, a morte do senador também, do Gracchus, de alguns outros que estavam conspirando ali também, junto para recuperar Roma para o povo, né, são assassinados ali também. E essa morte da Lucila ela ocorre no momento onde o Lucius está chegando próximo dela. Está chegando próximo dela para conseguir salvar ela. O Macrinus
no momento que ele assassina ali o imperador, né, o restante, que é o Caracalla, o povo em volta nas arquibancadas já está, inclusive, assim, lutando contra os soldados pretorianos, porque eles não querem a morte da Lucila. Então está acontecendo uma grande insurreição ali. E essa insurreição, dentro do Coliseu, é algo que já estava acontecendo nas ruas de Roma antes, contra os imperadores. O Macrinus, ele já está sendo ali o líder do exército, tá? Então, nesse momento, ele já tem o comando sobre os soldados ali. O que ele recebe de informação, inclusive, segundos antes de acontecer esse princípio todo de revolta dentro do Coliseu? Que os soldados que eram comandados pelo Cassius estão marchando para Roma. E o Macrinus dá a ordem para se prepararem os pretorianos para marcharem contra, né, e ficarem ali na entrada de Roma ali para fazer a contenção. Acontece o que acontece dentro da arena de Roma por completo. Quando o Lúcio está chegando para salvar a Lucila, o Macrinus, já tendo assassinado o Carcaralla, pega lá um arco e flecha e atira, cara, uma flecha que dá bem aqui no peito da Lucila, tá? E essa é a morte da Lucila. O Macrinus sai, em disparada, pega o seu cavalo e ruma para a entrada de Roma. A Lucila fala pro Lúcio ir atrás. O Lúcio, né, pega, vai atrás, e lá, cara, fica basicamente o quê? Tem um arco ali que representa essa entrada de Roma, tá? Tem um exército descendo um desfiladeiro, que é o exército ali comandado antigamente pelo Cassius, e o outro exército dos pretorianos ali também chegando de um lado e de outro. O Macrinus chega, e logo depois chega o Lúcio. E os dois têm uma luta. E nessa luta, o Macrinus, né, quase mata simplesmente ali o Lúcio. E por que ele não mata? Nesse momento, o Lúcio está vestindo a mesma armadura, inclusive usando a mesma espada, do Maximus. Porque foi guardado dentro do Coliseu, tá, num lugar onde ficam ali os mortos, dentro do Coliseu, como se fosse uma grande tumba dentro do Coliseu, ficou guardado tudo isso, tá? Todas essas peças que eram pertencentes ao Maximus. Nesse momento final da última grande batalha que tem na arena, o Lucius coloca toda aquela roupa lá e junto pega a espada do Maximus. Ou seja, quando essa luta, tá, começa a acontecer entre o Maximus e o Lucius, tem inclusive ali, cara, tipo um riacho do lado ali. Essa luta acaba indo para o riacho e o Lucius acaba ficando dentro do riacho ali. O Macrinus, em cima dele, pega a espada e começa a tentar, né, matar e enfiar a espada simplesmente no Lúcio ali. Só que isso vai batendo nas figuras que tinham, cara, que eram figuras de prata, praticamente daquela roupa toda do Maximus, e não consegue penetrar. Acontece a reviravolta, porque o Lúcio consegue pegar uma pedra dentro do riacho, e nisso começa ali a provocar toda a morte do Maximus. Ele pega a espada novamente em punho, corta, cara, a mão do Macrinus e depois simplesmente corta ali a barriga do Macrinus e o mata. E nisso, cara, o Lúcio simplesmente está colocado assim, que ele não quer ser esse imperador, tá? Ou ele não sabe como ser esse imperador. Então ele fala para os dois exércitos, que estão ali frente a frente, pronto para, né, entrar em combate, que aquele sonho de Roma realmente deveria acontecer, que não deveriam mais existir mortes e tudo mais, e os dois exércitos cessam, não vai ter nenhum tipo de batalha, e entram numa comunhão para a reconstrução de Roma. A última cena do filme que a gente tem, tá, é do Lúcio de volta ali para dentro do Coliseu. Ele pega um pouco até, inclusive, assim, do sangue que caiu do corpo da Lucila, tá? Não tem mais nenhum corpo ali presente. Ele pega um pouco do sangue que ficou, era como se fosse uma carruagem, que a Lucila estava em cima dessa carruagem e ela estava presa, né, pelas mãos aqui atrás. Então ela estava de frente para todos, simplesmente. Pega um pouco do sangue que tinha sido derramado na carruagem, vai, ele inclusive dá uma procurada assim, onde seria o local onde o Maximus caiu. Vai até esse local, passa sua mão com sangue ali junto do chão, junto da areia, olha para cima e pede, né, que dê forças para ele, e esse que é o encerramento do filme. Então, galera, esses aqui foram os 4 principais spoilers que acontecem em Gladiador 2. Coloque mais nos comentários,
se já assistiram o filme, se não assistiram o filme ainda, o que acharam aqui dos spoilers também. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui!